Marcos, capítulo 15, versículo também 15. Marcos 15, 15. Glória a Deus. Marcos 15, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu quero continuar um pouquinho. Na semana passada, durante a mensagem, eu comecei um assunto que eu quero terminar hoje. Que eu falei rapidamente, talvez você nem se lembre. Que eu falei o que nós faríamos se nós estivéssemos lá no tempo, né, quando Jesus nasceu, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje, para que nós possamos entender que nós não somos nada, né? Nós não somos nada sem Jesus. Então, lembrando o que eu falei semana passada, vou repetir aqui para daí entrar no assunto de hoje. Semana passada, durante a mensagem, eu falei que às vezes as pessoas pensam assim, né, que se eu fosse uma das pessoas que tivesse lá quando Jesus foi nascer, né, quando Maria foi dar à luz, eu teria ajudado. Eu não teria fechado as portas da minha casa para Jesus. Quem é que lembra que eu falei isso? Lembram? Amém? Então, mas a gente às vezes pensa, né, que nós tomaríamos alguma atitude correta, mas pelo que a Bíblia nos diz, nós teríamos feito a mesma coisa, até pior às vezes. Por quê? Porque hoje nós podemos pensar assim, porque hoje nós já temos Jesus, já pensamos diferente. Mas, quando a pessoa ainda não conhece o Evangelho, quando a pessoa ainda não conhece bem a Bíblia, ela pensa da forma natural. E as pessoas que fecharam as suas casas, né, que não ajudaram Maria no parto, né, quando o Senhor Jesus foi nascer, eles achavam que era uma coisa comum, eles não sabiam que aquela criança que iria nascer seria o Salvador das nossas almas. Então eles agiram naturalmente sem pensar. E nós provavelmente teríamos agido também assim. Por quê? Porque somos pecadores. E hoje, então, eu quero que você pense um pouquinho mais à frente, né, da história aqui que nós vamos estar falando a respeito de Jesus. Porque como esse versículo que nós lemos, Marcos 15, 15. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aí, pensando já no que eu falei semana passada e que eu repeti agora para você, eu te faço a seguinte pergunta. O que você faria se você estivesse lá, naquele dia, naquele lugar, naquela hora, onde o Senhor Jesus foi preso, apanhou, foi humilhado, envergonhado. Jesus apanhou desde a hora que ele foi preso, na quinta-feira à noite,
Ele passou a noite toda sendo humilhado, envergonhado, apanhando, arrancaram a sua barba, arrancaram as suas roupas, envergonharam ele publicamente. Ele estava com fome, com sede, quando estava já na cruz na sexta-feira, porque ele passou a noite inteira de quinta-feira apanhando. Então, Jesus estava completamente cansado. E aí nós pensamos assim, tá, Pilatos, querendo contentar a multidão, ou seja, Pilatos quis agradar o povo da época que estava lá, e soltou um bandido, que era Barrabás, e prendeu a Jesus. Aí a primeira reação que às vezes a gente tem é: ai, se fosse eu não teria feito isso. Será? Será que nós não teríamos também compartilhado com aquela multidão e gritando que era para soltar Barrabás e crucificar Jesus? Veja só, o Barrabás, ele era a desonra, ele era a vergonha da nação de Israel. Ele era, lá em Jerusalém, então ele era um bandido, ele era um assassino. E o povo preferiu ele do que Jesus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada de errado. E o povo estava clamando então para que Pilatos soltasse Barrabás, porque era um costume, na festa da Páscoa, que era essa época de Deus. Então hoje nós podemos entregar a nossa vida para Jesus e sermos salvos. Graças a Deus por isso. Você dá um glória a Deus? Se não fosse Jesus, mesmo que nós ainda estamos vivos, mas se não fosse por Jesus, mesmo vivo, nós já estaríamos caminhando para o inferno. Então Jesus morreu no meu lugar e no teu lugar. E o Barrabás era símbolo meu e teu. Então, às vezes, as pessoas pensam, não, eu teria gritado para que Barrabás fosse crucificado e Jesus fosse liberto. Mas se fosse assim, nós não teríamos salvação. Porque ele assumiu o nosso lugar. Então, às vezes, a gente pensa assim, na nossa justiça própria, querendo ser muito santinho, muito bonzinho, porque eu teria feito diferente. Teria, às vezes, feito pior. Então, graças a Deus que Jesus morreu no lugar do Barrabás, porque morreu no meu lugar e morreu no teu lugar. Amém? Então, às vezes, as pessoas acham que somos muito melhores do que o povo daquela época. Somos não, somos todos iguais. Somos melhores no sentido de que, quando a pessoa aceita Jesus, não que ela se torna melhor que os outros, ela se torna um salvo. Então, ela sendo um salvo, ela é amada por Deus. Isso não significa que Deus não ama quem ainda não é salvo. Deus ama a todos. Mas é claro que Deus trata os seus filhos, aqueles que o aceitam, de uma forma diferente, porque daí Ele nos trata com graça. Ele nos trata segundo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Aquele que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, Deus trata com a lei. A lei é pesada. A lei fere, a lei machuca. A lei faz sofrer. Nós somos melhores no sentido de só porque eu tenho Jesus, não que eu sou melhor. Eu sou melhor porque Jesus vive em mim. Amém? Ficou entendido isso? Amém? Então ninguém é melhor do que ninguém. Mas o bem que existe em nós é Jesus. Não é nós, não é nosso esse bem. Nós não temos nada de bom dentro de nós. Se nós começarmos a pensar um pouquinho e olharmos para dentro de nós mesmos
E quando você faz assim uma análise bem profunda da tua própria vida, do teu próprio coração, se você reconhecer verdadeiramente e não tentar enganar você mesmo, você vai reconhecer que você é mau, que você tem defeitos. Quando eu digo você e eu, tá, irmãos? Que nós temos defeitos. Nós somos pecadores. O que tem de bom em nós é Deus, é de Jesus. Então nós não somos melhores que os outros, mas precisamos do amor e da misericórdia do Senhor para sermos salvos. E muitas pessoas vão até a palavra de Deus, vão até a Bíblia, vão até a presença do Senhor, mas pessoas que vão cheias de preconceito, e assim não ouvem, a voz de Jesus, ouvem a voz própria, a voz do seu próprio coração. E lá em Jeremias, a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso. Então nós não devemos acreditar em nós mesmos. Vocês sabem que eu prego contra essa teologia coach que anda por aí, de pessoas, de pregadores que dizem: você pode, você consegue, você é o tal, você é forte. Se você lutar, você vai conseguir. Consegue nada. Nós conseguimos pela misericórdia de Deus, não por nós. Então essa história de dizer que o ser humano é poderoso, que pode tudo, é antibíblica. É colocar o ser humano, colocar o homem, a mulher, no lugar onde deve estar só Jesus. Então, se eu posso realizar alguma coisa, é porque Jesus realiza em mim. Não porque eu sou boa o suficiente para fazer tal coisa. Então fuja dessas pregações aí de internet que dizem assim: você pode tudo. É mentira, você não pode tudo. Você pode tudo em Jesus. Aí nós podemos tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo falou isso. Mas é naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece, quem é? É Jesus. Paulo não disse assim: eu posso todas as coisas porque eu sou um ser humano. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós somos de Jesus, temos que ser sinceros conosco mesmo. Quando você for fazer a tua oração, olhe para dentro de você e diga: Senhor, eu sou pecador. Eu tenho pecado, eu tenho erro, eu sou falho. Quando eu vejo, eu já pequei. Quando eu vejo, eu já falei uma coisa que eu não queria falar. Quando eu me dou por mim, eu já falei um palavrão. Tem um hino que eu gosto que diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada enxergarás de bom. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. O bom, o bem que está em nós é Jesus. Então seja sincero na tua oração quando você for. Não chegue diante de Deus dizendo que você pode tudo, que você é o tal, porque não, seja humilde. Quer ver? Vamos ler Filipenses 2:7, para ver o que a palavra do Senhor nos diz. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. De quem que está falando aqui? Do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, ou seja, veio nessa vida como um ser humano igual a nós, para poder nos salvar.
Então, se Jesus se esvaziou dele mesmo para poder nos salvar, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos para poder alcançar a graça de Deus, né? Amém? O que é esse esvaziar a si mesmo? É na tua oração confessar com sinceridade o teu pecado. Eu confessar com sinceridade o meu pecado diante do Senhor, para que Jesus tire toda a sujeira do nosso coração. Pastora, não tem sujeira aqui dentro. Tem sim. No sentido espiritual tem. Por quê? Porque se nós somos pecadores, o pecado ele é sujo, ele é ruim, ele nos contamina, ele mancha as nossas roupas espirituais. Então, que nós possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, limpe, tire de dentro do meu coração tudo que tem aqui de ruim. É ser honesto com Deus. Eu falo sempre isso para vocês. Fale diretamente com Deus, sem ficar fazendo rodeio. Diga: Senhor, eu estou aqui, preciso de Ti. Limpe meu coração e more no meu coração. Tire tudo que não presta. Porque tem coisa que não presta dentro da gente, né? Tem ou não tem? Tem. Então é essa sinceridade que nós temos que ter diante de Deus. Reconhecer que nós, sem Ele, Jesus, não somos nada. E sem Ele, Jesus, nós estamos condenados ao inferno. Quando você vai para a Bíblia, você deve ir assim sem preconceito, sem achar que você já sabe tudo, porque senão você vai querer ler a Bíblia e entender só aquilo que você quer entender. Mas nós temos que ler a palavra de Deus de uma maneira como se a gente nunca tivesse ouvido falar. E dizer assim: o que Deus está me ensinando aqui? Eu quero aprender. E outra coisa, irmãos, quando nós vamos diante de Deus, e eu peço assim que você aprenda a conversar com Deus todos os dias, todos os momentos. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Claro que tem, todo mundo tem. Mas mesmo no teu trabalho, esteja ligado com Deus, em pensamento. Você vai conversando com Deus. Deus é uma fonte, Jesus é a fonte de água viva. Que quando nós vamos a Ele, nós nos enchemos, mas nós só podemos nos encher da vida que é Jesus, se nós antes tivermos esvaziado o nosso coração do nosso eu, da nossa soberba, do nosso orgulho, das nossas mentiras, dos nossos pecados, das nossas coisas erradas que fazemos, escolhas erradas que fazemos na vida. É a mesma coisa que uma pessoa, vou usar a garrafinha aqui, faz de conta que isso aqui é um balde. Faz de conta que é um balde que está cheio d'água. A pessoa vai até uma fonte de água limpa, pura, querendo pegar aquela água. Mas se já está cheio, se a pessoa já está indo até aquela fonte e já está cheio, ele vai sair de lá do mesmo jeito que voltou, cheio dele mesmo. Então, quando nós vamos até a fonte da água viva que é Jesus, nós temos que ir como um balde vazio, tirar tudo que é ruim e dizer: Senhor, me encha. Aí sim, aí nós vamos poder beber dessa água viva que é Jesus. E Ele disse que todo aquele que tem sede, vinde a mim. Está com sede? Não dessa água física, mas está com sede de salvação, está com sede de justiça, está com sede de bênção, está com sede de servir a Deus, vá até Jesus. Ele mata a nossa sede. O nosso coração, o coração do ser humano, ele tem um vazio muito grande. E isso é dito por várias pessoas, né, que pregam a palavra. E eu sempre usei esse exemplo também. O nosso coração, ele tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Não tem nada mais que preencha o vazio. As pessoas tentam preencher com vícios, com cigarro, com droga, com bebida, com sexo, com fama, com ser bem visto pela sociedade, buscar ficar rico. Não resolve.
o tamanho do nosso coração é o tamanho de Deus. Ah, pastora, mas Deus não é pequenininho assim que cabe aqui. Ele é enorme, Ele é imenso, Ele é infinito. Mas ao mesmo tempo, Ele cabe aqui, ó, porque só Ele pode preencher o que tem aqui de vazio. Então é só Jesus. Só Jesus, né? Então temos que tirar aquilo que já está cheio aqui, que é o orgulho, a vaidade, a mentira, sei lá o quê, né? Tirar vícios, tirar tudo quanto é coisa ruim, e ir à fonte da água viva que é Jesus e dizer: Senhor, eu estou vazio, me encha. E aí a palavra de Deus nos diz que essa água viva que é Jesus vai jorrar dentro de nós para a eternidade. O que quer dizer isso? Ele vai nos sustentar enquanto nós estivermos aqui nessa vida e vai nos sustentar para nos levar para a eternidade, que lá na eternidade nós nunca mais vamos ficar com sede. Amém? Então olha só, o que permanece no pecado, ele nunca vai encontrar na Bíblia a solução para os seus problemas, porque não quis abandonar as coisas ruins, né, que tinha dentro do seu coração. Um exemplo bem fácil para nós entendermos: o Adão, irmãos, o Adão era culpado, ele pecou. E quando ele pecou, então ele tentou se esconder de Deus. E ainda tentou se desculpar. Pecou, estava errado e tentou se desculpar. E Jesus nunca pecou e não tentou se desculpar. Ele foi e fez o sacrifício. Ele não precisava. Ele podia ter dito: eu não preciso, eu nunca pequei, por que eu vou ter que morrer na cruz? Pai, mande anjos e me tire daqui. Mas não, Jesus, mesmo sem nunca ter pecado, não tendo culpa, ele morreu no lugar de Barrabás, que era eu e você. Amém? E até uma curiosidade, né, aqui sobre Barrabás, a Bíblia não nos informa isso, tá, irmãos? Isso aqui que eu vou falar não está na Bíblia. Mas a história da igreja, alguns estudiosos da Bíblia dizem, da história judaica, dizem que Barrabás se converteu. Eu não posso afirmar isso para você. Mas é bem provável que Barrabás, depois de tudo que Jesus fez por ele, né, tenha mudado de vida e vivido para Jesus. E quem sabe o dia que nós chegar lá no céu, nós não vamos dar de cara com o Barrabás, né? Ele pode estar lá. Se ele mudou de vida, né? E viveu para Jesus. Então a história da igreja, a história judaica também fala que possivelmente Barrabás tenha se convertido a Jesus e tenha mudado de vida e foi salvo. Eu não posso afirmar, a Bíblia não nos fala isso, mas é uma possibilidade. Vai que, quando chegarmos lá, vamos dar um abraço em Barrabás, né? Então, agora eu quero chamar a tua atenção para um outro detalhe que está aqui também no versículo 15 que nós lemos e que diz assim, ó: e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então Pilatos, para agradar o povo, né, porque ele era covarde, ele tinha medo das autoridades romanas, ele queria ser bem visto pelo César, né, pelo imperador. Então ele entregou Jesus e livrou Barrabás e mandou açoitar Jesus. Os judeus, irmãos, quando eles faziam alguma coisa assim, eles tinham o costume de dar 40 açoites menos um. Então eram 39 açoites. 39 chicotadas. Mas os romanos é que foram usados para chicotear o Senhor Jesus. E os romanos, eles tinham o costume de chicotear o réu até eles cansarem de fazer isso. Então eles foram chicoteando, né, o Senhor Jesus, e o chicote romano, ele tinha umas tiras de couro na ponta, e eram bolinhas de chumbo.
e pedaços de ossos também assim meio curvados, ó, que quando pegava na carne de Jesus, então rasgava, né? E puxava a carne. Por isso que eu digo sempre para vocês que aqueles filmes que a gente vê e desenhos e tal, que de Jesus só com sanguinho escorrendo aqui, é mentira. Jesus ficou totalmente desfigurado, foi arrancada a pele onde o chicote pegava, arrancaram a sua barba. Jesus ficou desfigurado. Isaías fala, né, que ele não tinha formosura, ele estava desfigurado. Por quem? Por mim e por você. Então, algumas pessoas, né, voltando àquele nosso assunto do início, talvez dissessem assim: eu teria defendido Jesus. Não, irmãos, teríamos nada. Nós teríamos, talvez, feito pior, né? Porque os açoites eram necessários. Jesus queria passar por aquilo para poder salvar a nossa alma. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo, porque senão nós estaríamos condenados, não existiria salvação para a nossa alma. Mas tem pessoas que, querendo ser um pouquinho bonzinho, ia dizer: não, eu teria defendido Jesus. Não teria nada. Então, às vezes, a gente pensa assim, né? Mas, trazendo para os nossos dias de hoje, quantas são as vezes que nós açoitamos Jesus? Pastora, eu não. Como não? Sabe quando você ama mais as coisas do mundo do que ama a Deus? Quando nós fazemos isso, estamos açoitando Jesus juntamente com aqueles soldados romanos. Por quê? Porque estamos machucando Ele. O que o Senhor nos diz? Vamos ler? 1 João 2, 15 e 17. Primeira João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, não ameis ao mundo. Volte ali no 15, filho, fazendo favor. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Pastora, eu não posso gostar então das coisas que tem no mundo. Olha só, o mundo foi criado por Deus, a natureza foi criada por Deus. Aqui não está falando desse tipo de coisa. Está falando do sistema do mundo, do mal, das coisas que o mundo oferece para nos tirar da presença de Deus. Então, amar as coisas que há no mundo é amar o pecado, é amar os vícios, é amar a mentira, é amar o adultério, a prostituição, a blasfêmia, é amar as coisas que existem no mundo que nos afastam de Deus. Então, quando diz não ameis o mundo nem o que há no mundo, não está dizendo que você não pode achar uma paisagem bonita, que você não pode amar a natureza, que você não pode amar os animais, não é isso que está falando. Está falando de que você não deve amar as coisas que o mundo oferece para te afastar de Deus. Amém? Entendido isso? Então, o Senhor nos diz isso. Não ame o mundo. E quando nós amamos o mundo e as coisas que Ele nos oferece, então nós estamos dando uma chicoteada em Jesus. Pastora, não exagere, isso é ser muito radical. É verdade, sou radical mesmo. Você vai estar ofendendo a Jesus, você vai estar machucando a Jesus. Por quê? Porque Ele morreu pela tua alma. Não foi as coisas do mundo. Não foram as coisas que o inimigo oferece para você,
que vão salvar a tua alma? É Jesus. Então não ofenda Jesus. Não ame o mundo. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. E essas coisas acontecem. Mas hoje em dia a vida está muito diferente. Hoje é tudo moderno. Isso aí era para os tempos antigos. Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 diz isso. O que quer dizer? Ele não muda. Então, se ele não muda, eu tenho que obedecer conforme ele falou. Ele não muda. Deus é imutável. É um dos atributos de Deus, é a imutabilidade, ou seja, ele não muda. Então, se Deus não muda, a palavra dele também não muda. E por isso, então, nós temos que amar a Deus e não amar o mundo e as coisas que há no mundo. Então, às vezes nós falamos, né? Tadinho de Jesus, os soldados açoitaram ele. Mas e tadinho de Jesus quando nós amamos as coisas do mundo? Estou usando esse tadinho aqui, só que é a forma de expressão que as pessoas falam, né? Mas Jesus não é tadinho, não. Jesus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós escolhemos as coisas do mundo e deixamos de escolher as coisas de Deus, é como se nós estivéssemos usando aquele chicote nas costas de Jesus. Vamos ter mais seriedade, né? Em servir a Deus, porque tem gente que brinca de servir a Deus. E hoje, irmãos, não tem mais como nós brincarmos de servir a Deus. Jesus está voltando. De uma hora para outra a trombeta vai tocar, Jesus vai vir buscar os seus. Como que tem gente que ainda quer brincar de servir a Deus? Nós temos que levar a sério. Tem que ser levado a sério. Jesus está vindo nos buscar. Amém? Vamos ler também Romanos 12:2, para confirmar isso aqui. Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre falo aqui com você que esse não vos conformeis a este mundo não é você se conformar e dizer, tá tudo virado, então também você é assim. Não, esse não vos conformeis é eu não vou tomar a forma do mundo. Eu não vou me colocar na forma do mundo. Todo mundo é assim, então eu vou ser também? Não, não posso. Eu não posso me conformar, eu não posso tomar a forma. O mundo é inimigo de Deus. Se eu tenho Jesus, eu tenho que ser amigo de Deus. Então não vos conformeis a esse mundo, não é você se conformar e dizer, seja o que Deus quiser. Não é assim, é você não tomar a forma do mundo, ou seja, não fazer o que o mundo faz. Amém? Graças a Deus. Outra coisa também, nós lemos só o versículo 15, mas se você depois quiser ler todo o texto na tua casa, né? Marcos capítulo 15. Ali nos fala também que os soldados, né, eles estavam adorando a Jesus e debochando de Jesus. Essa adoração que eles estavam dando a Jesus era em forma de deboche. Porque eles diziam, você é o rei dos judeus, então você é rei, vamos te adorar. Mas eles estavam debochando de Jesus. Então esse deboche aqui que os soldados faziam, na presença de Jesus, enquanto Jesus estava ali preso, né, durante toda a quinta-feira à noite e até ele ser crucificado na sexta-feira, às 9 da manhã. Então, eles estavam fazendo esses deboches, essas coisas. E esse deboche, então, às vezes a gente pode dizer, nunca eu debocharia. Mas nós, às vezes, debochamos de Jesus, sabe como, irmãos? Quando nós dobramos, porque os soldados se dobravam diante dele, né? Dobravam os joelhos, se ajoelhavam para debochar dele e dizer que estavam adorando.
Mas e quantas são as vezes que nós dobramos os nossos joelhos na presença de Jesus, mas não dobramos o joelho da nossa alma? É uma forma de debochar também. Porque às vezes a pessoa se acostuma tanto a fazer uma oração rápida, que vai lá, dobra o joelho, não, mas espera lá, e o coração? Você se dobrou diante de Deus realmente? Você dobrou os joelhos da tua alma diante do Senhor? Isso é uma forma de deboche. Por quê? Por causa que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele deve ser adorado com respeito, com amor. Então, quantas são as vezes que as pessoas que dizem: eu nunca teria debochado de Jesus se eu tivesse lá naquela época. Mas se debocha hoje. Então, que nós venhamos a aprender a não fazer isso. Vamos vigiar a nossa vida para que nós não venhamos a cair nesse erro, irmãos. Vou me colocar na presença de Jesus, vou me colocar com respeito, porque Ele é Deus e está no céu. Eu sou ser humano pecador e estou aqui na terra. Então Ele está acima de mim, Ele está acima de nós. Então a primeira coisa é o respeito, né? Respeito a Deus. Hoje tem gente que não respeita mais, né? Ninguém não respeita igreja, não respeita culto, não respeita a palavra do Senhor, não respeita nem Deus. Então, é debochar de Jesus. Ficou entendido isso? Amém? Então, isso é um deboche, né? E outra coisa também, né, que se você tivesse lá, talvez, hoje você diga: eu não teria feito o que os soldados fizeram. Mas enquanto Jesus já estava na cruz, então, crucificado, Jesus estava lá, pregado na cruz, morrendo por nós, pela nossa alma, morrendo pela alma daqueles que estavam pregando Ele na cruz. E enquanto Ele estava lá sofrendo as dores na cruz, os soldados que estavam ali, eles ficaram tão indiferentes à situação, porque eles já estavam tão acostumados a crucificar pessoas, que eles não, mais um para eles era qualquer coisa. Mas eles não se tocaram que ali eles estavam crucificando o Filho de Deus. E eles estavam indiferentes. Então, enquanto Jesus estava crucificado, sofrendo, eles estavam jogando sorte aos pés da cruz. O que era isso? Eles estavam disputando na sorte quem é que ia ficar com a roupa de Jesus. Aí, de novo, né, a gente pode pensar assim: eu não faria isso. Mas, meus amados, vamos olhar para os nossos dias, né? Eu gosto de falar o que era lá e o que é hoje. Então, quantas são as vezes que cantamos, oramos, adoramos, pregamos, participamos da ceia, só por interesse? E estamos ali participando indiferentes do que está acontecendo. Por exemplo, domingo vai ter ceia aqui, né? A ceia do Senhor. Muitas pessoas vêm, participam da ceia, mas só vêm na igreja no culto de ceia para começar, né? Só aparecem de mês em mês no culto da ceia, achando que a ceia vai salvar a alma deles. Não é verdade. Quem salva é Jesus. A ceia é uma ordenança de Jesus para que nós estejamos em comunhão com Ele. Mas as pessoas às vezes participam só por participar. Eu vou participar, porque senão, se eu não participar, vai que Deus me castiga esse mês, né? Então eu vou participar, o primeiro domingo eu vou participar. Mas estão fazendo isso só por interesse próprio. Porque daí Deus, se eu participar, Deus vai me proteger. Não é assim que funciona. Não é assim que tem que ser. Então, quando nós adorarmos, quando nós pregarmos, quando nós participarmos da ceia, quando nós cantarmos, quando você lá na tua casa estiver cantando um hino
para louvar a Deus, mesmo lá na tua casa. Cante, louve o Senhor, mas louve sabendo o que você está fazendo. Não é de qualquer forma. Não é como se você estivesse cantando uma música sertaneja. Não é. Para começar, cristão nem deve, né, ter esses costumes aí, porque isso faz parte das coisas que há no mundo. Então, leve a sério o servir a Jesus. Ah, pastora, mas assim então é muito difícil, eu não vou conseguir. Não é difícil, não. Só basta você saber que você está diante de um Deus todo-poderoso, que Ele é o Salvador e que você precisa respeitá-lo. Quantas são as pessoas que quando vão em uma reunião política, alguma coisa que tem lá, um presidente, um ministro, alguma autoridade lá, ficam todos quietinhos, vão lá todos engravatados e aplaudem e se comportam. Mas e diante de Deus, que é acima de todos esses homens? Então, diante de Deus não precisa ter respeito? Então, diante de Deus é que nós temos que ter respeito. E eu não estou falando aqui para você viver assim engomadinho, não poder sorrir, porque eu tenho que ser santo. Não é isso, irmãos. Ser santo é ser separado, é você se afastar do pecado e viver para Deus. Então, daí você é um santo de Deus. Não é necessário que você não... eu não vou mais sorrir, porque senão eu vou estar pecando de jeito nenhum. Jesus era alegre, Jesus brincava com os discípulos. Jesus era a coisa mais linda enquanto estava aqui, e agora ainda é e continuará sendo para toda a eternidade. Mas o que nós temos que entender é, Ele é Deus, eu sou pecador. Então eu tenho que me pôr no meu lugar. Se as pessoas se colocam no seu lugar, quando chegam na frente de uma autoridade política, um judiciário, sei lá o quê, um juiz, do que dirá na presença de Deus. Então vamos servir a Deus de coração, né? E não por interesse. Eu vou servir a Deus porque senão Ele vai me castigar e porque eu quero as coisas que eu preciso ser curado, eu preciso... Não. Seja honesto com Deus. Senhor, eu não sou ninguém. O Senhor é Deus. Preciso do Senhor na minha vida. Quero te amar, te respeitar de coração. Preciso ser salvo. Amém? Então, diante de Deus, nós temos que ser sinceros. Diante de todas as coisas, né, nós temos que ser sinceros. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz o teu sim, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que diz passar vem do maligno. Então, seja honesto diante de Deus, sirva a Deus de coração, abra teu coração todos os dias para o Senhor e diga: Jesus, sem o Senhor eu não sou nada. Quando você for dormir à noite, agradeça a Ele pelo dia que passou. Peça a proteção dEle para a noite. Diga: Jesus, me cubra com teu sangue, me guarde, me dê um bom descanso. Quando acordar de manhã, diga: Senhor, obrigado pela noite que passou. Cuida de mim nesse dia, me proteja, me cubra com teu sangue. Envie seus anjos para me guardar. E eu quero te louvar. Diga isso para o Senhor. Que a minha vida seja para a tua glória, Jesus. Aí você não precisa andar todo certinho, engomadinho. Aí não posso rir, porque senão eu vou estar pecando. Não. Jesus nos dá liberdade. Não liberdade para pecar. Liberdade para sermos fiéis a Ele, felizes, abençoados, sorrir porque Jesus nos salvou. A maior alegria é a salvação da nossa alma, que Ele nos deu. Então não é difícil servir a Jesus, não, é maravilhoso, né? Mas os insultos que nós fazemos a Deus, de vez em quando com as nossas atitudes, eles são muito sérios e nós precisamos pensar nisso. Não posso insultar a Deus com as minhas atitudes. Então eu pergunto de novo o que eu perguntei no início da mensagem. O que você faria se você estivesse lá no dia da crucificação? O que você faz
hoje. Entregue tua vida para o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?